Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença e hoje a gente vai falar sobre a Yoga do Riso com Larissa Botelho. Tudo bem? Tudo bem, Fagner, gratidão. A gente que agradece a sua presença aqui no canal. O termo certo não é yoga como a maioria das pessoas fala, é yoga, né? Eu não diria que tem um certo ou um errado, né? Yoga é abrasileirado. E aí é escrito com I. Yoga com Y se fala yoga, que vem do sânscrito. Então não é um certo nem um errado. O yoga é abrasileirado, tem uma outra caligrafia, né, que é escrito com I. E o yoga com Y vem do sânscrito. E aí a gente aprende no curso para falar yoga. Mas não é errado falar yoga também. Eu acho que as pessoas não conhecem muito a forma com I. Aí falam o yoga com Y, né? É. Falam errado. Tem livros até que são escritos yoga com I. E aí você fala yoga, não é errado, né? E não é errado se falar yoga também. Mas o sânscrito mesmo, a essência é yoga, que é com Y. Legal. Na verdade, essa entrevista, ela é uma mistura de uma entrevista com uma lição de vida. Porque a sua história ela é muito bonita, até você chegar a conhecer essa técnica, né, que é curiosa aqui no Brasil, né, pouco difundida. Eu queria que você falasse um pouco. Você passou por uma fase de depressão, né? E passou por várias nuances, né, nesse processo até você conhecer a Yoga do Riso. Né? Eu passei por uma adolescência bem complicada. Quando eu tinha 14 anos eu tive uma crise depressiva muito forte e foi seguida de uma tentativa de suicídio, onde eu realmente cheguei a ingerir medicação para não partir dessa vida, né? Com que idade? 14 anos. 14 anos. E passei por essa fase, foi bem difícil. Nessa época eu não conseguia sair da cama, passava dias dormindo e era difícil até de levantar para tomar banho, comer, então era coisa, minha mãe relutava para fazer com que eu comesse, com que eu me alimentasse, que eu saísse da cama, que eu colégio quase fui reprovada. E olha que eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? Sempre tirei nota boa no colégio. E aí eu quase reprovava, minha mãe teve que ir lá falar com o colégio para poder explicar toda a situação. Mas passou essa fase mais crítica. Minha mãe me levou no psicólogo, e o parecer do psicólogo foi: leve para o psiquiatra, tem que tomar remédio. Ele não conseguia me acessar e eu também não conseguia sair daquela barreira de gelo que eu tinha me colocado para expressar o que eu estava sentindo. E aí mais um sentimento de rejeição, né? E essa crise depressiva veio muito forte de um vazio paterno, de um sentimento de rejeição que eu tinha. E foi meio que... foi como se essa bomba que fosse sendo armada e estourou aos 14 anos. Mas passou essa fase crítica, minha mãe não me levou para o psiquiatra, ela na época já estava, não sei se ela já cursava psicologia, mas ela estava começando, não levou, passou e acabou com muita luta, a gente conseguiu superar, né, a crise. Mas aí eu inverti a polaridade, eu passei de uma pessoa que era completamente depressiva, que não saía do quarto, que não tinha amigo, que não se alimentava, que não fazia nada, para uma pessoa completamente cheia de amigos. Sabe, aquela baladeira. Um alerta para todo mundo que depressão não é só aquela pessoa que fica trancada no quarto sem querer sair, né? Muita gente maqueia com festa, com balada, com vários amigos que na verdade não é verdade aquilo, sabe? Aquela vida, aquela felicidade não é real. Artificial. E aí é uma tentativa de ser preenchida, né? Então eu fui tentando me preencher de várias formas. E aí o álcool foi uma dessas formas que eu encontrei. Então eu bebia muito, né? Assim, uma época que fazia mais do que beber. E para tentar preencher, né? Então eu lembro que eu brigava com a minha mãe, ao invés de eu respirar, o que é que eu vou fazer agora? Eu ia direto pro bar encher a cara, para meio que descontar, né? Então eu fui buscando formas de preencher esse vazio. E preenchia. De sexta-feira a domingo preenchia perfeitamente, porque eu estava completamente alcoolizada.
não sentia nada. Mas depois, quando acabava o final de semana, né, e chegava segunda-feira, eu tinha que encarar a realidade de novo. E tinha que olhar para minha cara no espelho de novo. Batia o vazio ainda mais forte. E ainda mais forte. E aí era aquela fase do espero que chegue logo a sexta-feira. Porque é meio que é quando essa realidade vai acabar e eu vou conseguir, mais uma vez, por um pouco momento, me preencher. Ainda que aquele preenchimento não fosse real. E aí tem aquele ditado, né, que fala que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. E a vida veio me mostrar pela dor. Então aconteceram várias coisas, acho que eu já tinha 20 anos mais ou menos. Aconteceram várias coisas na minha vida que foi uma pancada, assim. Uma pancada que me tirou completamente o chão. E sem chão, sem ter em quem me apoiar, sem ter nada, porque eu era completamente cética, completamente ateia, então não tinha religião, não tinha nada. Não tinha como. Eu ficava olhando assim, eu não entendia. Só queria que aquilo acabasse, mas não sabia como. Então eu comecei a buscar. Fui buscar meditação, adorei o budismo, encontrei o budismo e amei. A Monja Coen foi a primeira inspiração que eu tive. E aí no meio de toda essa busca eu conheci um ecovila lá no sul da Bahia. E aí, pela primeira vez, eu consegui me sentir preenchida. Eu fiquei extremamente curiosa com a proposta, porque a proposta era que você não podia beber, você não podia fumar, não podia fazer nada. Assim. Você ia para lá, ficava lá uma semana, quase não tinha energia elétrica. Hoje em dia já tem mais, porque tem uma estrutura maior. Na época não tinha tanto, então a energia elétrica era bem racionada, não tinha sinal de internet, então era assim, foi uma imersão. E aí lá eu fiquei inteira. E eu não entendia, porque pra mim eu só podia estar inteira quando eu estava bebendo, estava cheio de farra, de amigos. E eu fiz, como assim? Existe essa outra vida, existe esse outro lado. E aí eu descobri esse outro lado e quando eu voltei para Recife, eu voltei querendo ter mais daquilo que eu tive, né? Foi bem curto o período que eu fiquei lá, então eu quis ter mais, então comecei a buscar. E no meio dessa busca eu encontrei o Reiki, encontrei a leitura de aura, encontrei o yoga, comecei a fazer formação de yoga e comecei a me encontrar, mas ainda existia aquela Larissa que não conseguia se soltar, aquela Larissa que era muito triste, que ainda, sabe, que se massacrava muito também com o yoga, porque o yoga exige muita disciplina, então eu me massacrava muito. Eu ia muito de polaridade, sabe? De um extremo a outro. Então eu me massacrava muito com o yoga, exigindo essa disciplina. Acorda às 5h30 da manhã, medita, faz jejum, faz isso, faz aquilo outro. E isso gerava ainda mais ansiedade em mim. Ao mesmo tempo que o yoga era uma coisa legal, porque tirava a minha ansiedade, mas a minha cobrança me gerava muito mais ansiedade. E teve outras técnicas terapêuticas que você tentou também, além do yoga? Eu fiz muitas terapias, né? Eu fiz renascimento, fiz constelação. Você falou a Reiki, né, já? Reiki. Assim, eu fiz formação, assim, eu pratiquei várias coisas. E formação eu fiz de Reiki, Yoga, Shiatsu, auriculoterapia, leitura de aura e Yoga do riso e recentemente inteligência emocional. Nossa. Mas assim, fora essas que eu fiz formação, que eu experimentei também em mim, mas fora essas eu experimentei muitas outras, né? Renascimento, constelação, universo. E aí você estava falando, que eu lhe interrompi, né? Sobre essa transição, né? Da yoga, né? E depois você veio encontrar Sim. o que faltava ainda. O que faltava, que era despertar essa alegria, essa leveza. Me tornar uma pessoa mais leve, de fato, que eu encontrei com o Yoga do Riso. Porque o Yoga do Riso conecta você com a sua criança. Então, enquanto eu me impressionava muito com o Yoga do Riso eu ficava, tô soltando. Então, eu passei de uma menina muito tímida, eu ainda sinto que eu sou um pouco, né? Eu sou um pouco reservada, um pouco introvertida, mas eu comecei a aflorar mesmo, né? Começou a surgir algo que eu não conhecia, que era a Larissa segura, que era a Larissa espontânea, que era a Larissa feliz, a Larissa leve. E
o yoga do riso foi despertando isso, sabe? O riso, ele tem essa leveza, essa sutileza de limpar muita coisa, porque existe uma limpeza quando você ri, uma limpeza emocional. Você vai, é uma catarse que se fala, né? Você vai saindo, vai tirando muita coisa de dentro de você, mas de uma forma muito leve, de uma forma muito descontraída. Certo, então por isso no segundo bloco a gente vai falar sobre a técnica Sim. da yoga do riso. Sim. Até mais.